Oi, minha gente. Eu sou a Chica, e está começando mais um resumão das novelas. E menina, já chega chegando porque o capítulo do dia 20 de fevereiro tá daquele jeitinho que a gente ama, cheio de babado, confusão e gritaria. E olha, tem treta, tem escândalo e até muro pichado, minha filha. Então já se ajeita aí, pega o lanchinho e bora fofocar tudo que rolou em Garota do Momento. Vem comigo porque tá imperdível. O capítulo começa no camarim do Alfredo, onde o Juliano faz a proposta de patrocinar a novela, caso eles coloquem a Bia de protagonista. Mas o Sérgio recusa e diz que a proposta da novela é ter uma protagonista negra. Quando o Juliano sai, o Sérgio fica inconformado com a proposta dele e logo depois, eles falam sobre o escândalo que o Nelson causou. O Alfredo liga pra Anitta, que conta que tá uma loucura na vizinhança dela, dizendo que o nome Destruidora de Lares é até elogio perto do que estão falando. Quando ela desliga, os vizinhos começam a jogar tomates na janela dela e a Anitta fica desesperada. Na casa da Teresa, ela tá se explicando ao telefone para uma conhecida e fica furiosa quando é desconvidada de um evento, desligando o telefone na cara da pessoa. Ela fala que poderia se fazer de vítima e que sairia até ganhando com a história, mas que ela não é assim, completando que vai estar ao lado do Alfredo sempre. Nisso, a Eugênia fala que o que o Nelson fez foi muita maldade e pergunta se a consciência dele não doeu. A Jacira fica toda pensativa. É, né, Jacira? Agora a sua consciência deve estar bem pesada com o que você causou na vida de todos. Na casa do Alencar, a Maristela, junto com a Bia e a Zélia, tá conversando sobre o escândalo do Nelson. Quando chega o Juliano falando que não conseguiu que a Bia seja a protagonista da novela. E quando a Maristela escuta que a Bia quer ser atriz, ela fica possessa, dizendo que atriz não é uma profissão digna e que ela vai ficar falada. Mas a Bia explica que é só dessa vez, porque ela quer acabar com a Beatriz e pede ajuda deles. Nisso, a Maristela aceita ajudar e começa a ter uma ideia, dizendo que vai conversar com o Onofre. Ai meu Deus! Agora vão começar as artimanhas da família Alencar. Na pensão, a Arlete tá tirando as medidas da Beatriz pro figurino da novela. E nisso, a Beatriz começa a falar sobre as expectativas pra novela. Depois, elas falam sobre o salão de beleza que a Glorinha tá querendo abrir. A cena muda para Hi-Fi, onde o Beto tá falando sobre o filme que ele assistiu no cinema e dizendo o quanto ficou encantado. Nisso, o Raimundo muda de assunto, perguntando sobre a campanha da Malte 28 e também sobre a campanha da máquina de lavar roupa que vai patrocinar a novela do Sérgio. Enquanto isso, na casa dos Alencar, a Maristela tá conversando com o Onofre, falando que ela pode ajudar ele a entrar como sócio do clube de elite. Mas para isso ela fala que ele tem que colocar a Bia como protagonista da novela. O Onofre diz que já tem uma atriz para ser a protagonista. A Maristela tenta convencer ele do contrário, mas não consegue. E o Onofre garante a Maristela que a protagonista vai ser a Beatriz sim. No boliche, a Glorinha tá conversando com o Ulisses sobre o salão de beleza que ela vai abrir. O Ulisses diz que tem um lugar perfeito para ela abrir o salão, e mostra um espaço onde a Glorinha pode montar o salão dela. E a cena muda pras fofoqueiras. Adivinhe de quem elas estão falando dessa vez? Claro que é da Anitta, né? Nisso a cena muda para a Anitta, onde ela está saindo de casa com o muro pichado, dizendo meretriz, e a vizinhança encarando ela. O Edu fica possesso e ameaça as pessoas que estavam olhando e julgando a Anitta. Enquanto isso, a Jacira tá com o Nelson e fala que tá arrependida do escândalo que ele armou na TV. A cena muda para Marlene, que tá na loja de perfumaria com a Anitta, que tá lidando com todo o escândalo. Quando a Anitta vai atender uma cliente, a mulher distrata ela e chama de ladra de maridos. Menina, eu fico possessa com essas pessoas que se fazem de moralistas e julgam os outros. Minha vontade é de entrar na TV e defender a Anitta, puxando os cabelos dessa cliente. E sabe o que é pior, né? Até hoje existe gente assim. Af. A cena muda para Maristela na fábrica, conversando com o Juliano e a Zélia sobre a conversa que teve com o Onofre, dizendo que não conseguiu fazer com que ele tirasse o papel da Beatriz. Mas a Maristela diz que vai conversar com a mulher do Onofre e colocar ela contra ele. E nisso ela liga para a esposa do Onofre, marcando um encontro. Gente, que babado!
Enquanto isso, na casa da Teresa, elas estão falando do tratamento dela sobre o problema que tem. A Teresa comenta que o psicoterapeuta tá ajudando muito, e a Clarice começa a falar que teve outra lembrança do passado, mas diz que ainda não vai contar nada pra ninguém e que a única que sabe é a Teresa. A cena muda pro Érico vestido de Verônica Quinn, conversando com a Lígia, ansioso pela apresentação. Ele comenta que não divulgou muito o show por causa do filho e diz que não quer que o Carlito descubra por um anúncio de jornal. No boliche, o Guto e o Vinícius estão vendo um anúncio da Verônica Quinn no jornal e comentam que acham perigoso o Érico se expor assim, porque o Carlito pode ver. Nisso, chega o Rodolfo com a gangue dele, pega o folheto da mão do Vinícius e ele acaba reconhecendo o pai do Carlito. O Guto pede pro Rodolfo não contar nada pro Carlito, mas o Rodolfo sai e convida o Carlito para ir ao show com ele, dizendo que ele vai adorar. Gente, que cara sem vergonha. Na boate da Lígia, o Érico está fazendo seu show como Verônica Quinn, e enquanto isso, na casa da Marlene, o Guto e o Vinícius avisam a Marlene que o pessoal descobriu que o Érico é a Verônica Quinn e levaram o Carlito para assistir ao show. De volta à boate, o Carlito chega com a rapaziada, e nisso Rodolfo mostra o Érico para o Carlito e o Carlito fica em choque quando vê o Érico. Menina, que babado! Tô chocada. Na casa dos Alencar, a Bia está toda ansiosa esperando o Onofre. Quando ele chega, a Maristela o recebe e apresenta a Zélia e a Bia. Nisso, o Onofre já chega falando que ela é uma excelente jogadora que fez a esposa dele ficar contra ele. Aí o Onofre diz que não pode faltar com a palavra dele ao Sérgio, mas tem a ideia de colocar a Bia como protagonista da novela. A Bia fica pensativa e depois animada. Ai meu Deus! Vai começar a trama da Bia contra a Beatriz. Na pensão, a Beatriz acaba dando um presente pro Beto para agradecer todo o apoio que ele dá para ela e quando ele abre, é uma filmadora. De volta à boate, o Érico tenta se explicar pro Carlito, mas o Carlito sai correndo do espaço. E já do lado de fora da boate, os meninos começam a tirar sarro dele e o Carlito começa a brigar com eles. O Érico chega e imobiliza o rapaz que tá avançando no Carlito e nisso, a cena congela. Gente, que capítulo foi esse? Será que a Bia vai conseguir passar a perna na Beatriz? E o Érico, gente? Como vai resolver esse babado com o Carlito? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham que vem por aí. E não esquece de curtir, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com aquele amigo que ama uma boa fofoca de novela. Um beijão da Chica e até o próximo resumão.